Beleza, hoje nós vamos dar uma olhada no secador de cabelos Conair 1875. Vamos olhar para os diferentes sistemas e funções dentro dele, como ele foi feito e como ele funciona. Também daremos uma olhada em como eles conseguiram fabricar um secador de cabelo com menos de $8 e ainda ter lucro, mantendo a companhia no mercado, já que o preço é baixo. Né? A forma que eles fizeram isso foi reduzindo custos e complexidade. E vamos ver como eles fizeram isso. A primeira coisa que eu quero ver é o plug aqui. Ó. Ele é chamado de plug de circuito interruptor com fio terra. E tem dois dentes aqui de tamanho diferente, ó. Um mais longo e um mais curto. Isso é muito importante. O mais longo, ele é o neutro. Significa que você não consegue plugá-lo de forma incorreta. Ele só entra de um jeito. Isso significa que a energia fica aterrada de forma apropriada. Então, a energia vai para o terra caso aconteça alguma coisa crítica no circuito. Né? O que esse plug faz é bem legal. Ele pode dizer se há uma diferença de potencial entre esses dois dentes. E essa diferença de potencial pode ocorrer quando o secador de cabelos, vamos dizer, caiu na água ou algum curto aconteceu. Dentro do secador existem vários contatos abertos, que em contato com água ou um fluido condutor entrarão em curto, e isso vai eletrificar o fluido. Né? No passado, isso era um problema enorme, porque as pessoas tomavam choque ou eram eletrocutadas. Agora não é nada demais, porque temos esses circuitos, que desligam automaticamente em caso de curto. Né? Então vamos dar uma espiada no que tem dentro dele aqui. Eu já comecei a abrir ele aqui, já comecei a parar, mas parece que ainda está duro aqui. Vamos ver se eu consigo tirar o resto aqui. Enquanto isso, eu quero dizer uma coisa bem rápida do ponto de vista de segurança, que é o seguinte: você nunca deve abrir uma caixa dessa sem a presença de um profissional. Caso você esteja mexendo em esse plug desse e abra, você nunca coloque o dedo nele, é totalmente inseguro. Bom, então, isso aqui é uma unidade de plástico moldado, o plástico foi injetado de um molde do lado, um molde do outro, e o plástico injetado no meio, né, como nós já sabemos. Plástico fundido. Você pode ver até pequenas marcas aqui de onde os bicos injetaram os plásticos, né? Eles entram os bicos, jogam plástico e o plástico molda. É um pequeno pedaço de plástico, tem preso nele o interruptor. E aqui tem o interruptor de teste, né? Que empurra essa parte bem aqui da placa do circuito. E o botão de reset, que está bem aqui. Então, se você aperta o botão de reset, ele vai reiniciar. Então, se estiver engatilhado ou alguma coisa, você pode usar o secador de cabelo novamente. Tá? Uma coisa que eu gostaria de olhar aqui é a placa de circuito impresso. Temos um monte de coisas super legais acontecendo aqui, ó, nessa placa. Ela é feita de fibra de vidro, com uma fina camada de cobre por cima, que ela é queimada para ficar apenas onde eu quero o circuito, né? Depois uma camada de verniz por cima. E aí ela só fica as trilhas que eu queria que ficasse depois que eu queimo ela, muito finas. Então, ela é muito usada porque as trilhas são muito fininhas, você consegue colocar vários caminhos dentro de uma pequena plaquinha dessa daqui. Né? Isso permite colocar vários componentes num espaço bem pequeno. Por isso a gente usa uma placa de circuito impresso pequena dessa. E você vai ver aqui que temos um pequeno capacitor, bem aqui, chamado de capacitor de montagem em superfície. Tem um resistor aqui, temos um capacitor, né? Nós lembramos, né? Resistor é para resistir a corrente, capacitor é para guardar a carga, né? Isso é muito usado na proteção. Temos aqui também uma parte bem interessante chamada de circuito integrado, que é o chip. Né? Ele aceita comandos das coisas atrás da placa, ele recebe informação de lá e efetua alguma coisa. Né? Aí vamos ver o que tem aqui atrás. Temos este anel aqui, ó, em forma de uma mola de cobre aqui, ó. Ele basicamente está aí para sentir a diferença de energia entre esses dois contatos. Então, quando ele perceber que tem uma diferença de energia entre esses dois contatos, pode ser de poucos miliamperes, é um sinal de que alguém está tomando choque. Ele manda um sinal para o circuito integrado, que aciona essa bobina aqui. Ela serve para cortar o circuito. Ó. Tá? É um solenoide. Quando acontece de ter uma diferença, esse pino aqui mexe e corta o circuito. O contato elétrico é cortado e a pessoa para de tomar choque. Isso é feito muito rápido. Tá? Algumas partes bem interessantes na placa aqui, ó, por exemplo. Temos aqui um capacitor dielétrico. Né? Acho que tem outro aqui, ó. Você pode ver, né? Esse é de cerâmica. Deixa eu tirar isso daqui para ajudar, né? Aí isso aqui é chamado um transistor, que é meio que um interruptor.
e tem esse varistor ou resistor variável, tá? Ele protege o circuito. Por isso que você pode ter altas voltagens ou pequenas, ele varia a corrente. Enquanto a corrente varia, ele varia o valor dele também para evitar que dê algum problema, dê um curto ou coisa assim. Tá? Então é ele que protege os circuitos aí. Se você olhar na parte interna, poderá ver a parte de trás dos plugs, né? Ou melhor, os dentes do plugs, né? São essas peças de latão com cabos conectados, né? Que vão ser soldados no circuito integrado. Essa parte da casca do interruptor também é feito de plástico injetado, né? Molde de um lado, um molde do outro. Né? Temos o cabo que vem por baixo aqui e tem essa borracha protetora em volta do fio, que ela protege o fio, porque ele flexiona muito, ela não deixa ele flexionar tanto para não romper. Aqui você vê um aviso, ele diz: desconecte, não remova essa etiqueta. E ainda querem te avisar que é definitivamente inseguro derrubar o secador de cabelos, apesar da proteção que ele tem. Essa caixinha tenta proteger, mas não é uma boa ideia deixar ele cair na água, tá? Porque é um dispositivo elétrico e contatos abertos dentro dele.